Você tem uma super máquina atrás dos seus olhos, mas será que você usa ou é usado por essa máquina? Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para reconectar os fios do seu pensamento. Pera só um instante, pessoal. Eu acho que eu tô com dificuldades técnicas aqui para conseguir rodar o vídeo. Deixa eu ver, como é que tá a memória? Eu não tô rodando mais nada, mas por que tá tão lento? Deixa eu abrir o gerenciador de tarefas. Quê? Que monte de programa é esse, bicho? Que eu não sei nem pra que esse bando de treco serve. Por que eles estão aqui? É desconcertante, não é mesmo? Quando nós notamos que nós não temos controle absoluto sobre aparelhos que aparentemente controlam a nossa vida. Se olharmos o circuito interno de um computador, nós não vamos encontrar pastas, arquivos, imagens, nem mesmo os nossos jogos favoritos. Encontraremos apenas circuitos, chips, eletrodos, transistores. Porém, quando nós ligamos o nosso computador, nós vislumbramos mundos inteiros pelo nosso monitor. Um efeito semelhante acontece com o hardware mais sofisticado do mundo, o cérebro humano. Caso pudesse abrir a minha cabeça numa mesa de cirurgia, você não encontraria pensamentos filosóficos ou sentimentos profundos de uma solitude saudável e muito menos referências à literatura do realismo latino-americano. Você encontrará uma massa orgânica, cinzenta, provavelmente também recheada de sangue e que nada se assemelha a todos aqueles sentimentos, pensamentos e trejeitos típicos da pessoa que você conhece como Fausto. Os computadores se apresentam para o usuário como uma caixa preta, um dispositivo que você só sabe o que entra e o que sai dele, mas desconhece todo o processo no meio do caminho. Tá, isso é claro se você não for um engenheiro computacional, né? Porque nesse caso você sabe muito bem qual é a arquitetura por trás do funcionamento de um computador. Enquanto usuários, a nossa única forma de interagir com o conteúdo virtual é por meio da interface de usuário. É aquilo que você vê no seu monitor, é quando você tecla no seu teclado e você vê letras aparecendo na sua página de internet. De modo análogo, nós também interagimos com o conteúdo do nosso cérebro por meio de uma interface. O nosso ego é a nossa principal interface de interação com o sofisticado software que nós temos rodando no nosso cérebro. René Descartes resumiu em um postulado a concepção de que o pensamento é o ponto fixo da nossa realidade. Segundo Descartes, a realidade do pensamento é uma realidade irrevogável. Nós pensamos, pensamentos existem. Pode ser que nada mais é real, pode ser que as minhas mãos não sejam reais e eu esteja sendo iludido e enganado a pensar que eu tenho mãos, que eu tenho um corpo, que eu vivo numa casa, que eu tenho um quarto e que eu durmo numa cama. Tudo isso pode ser uma ilusão da nossa percepção, mas o que não pode ser ilusório é o fato de que nós pensamos. E, portanto, a nossa existência é afirmada enquanto seres pensantes. Eu penso e, portanto, eu existo. Eu sou a coisa que pensa. Penso, logo existo. Existem muitas nuances na discussão sobre essa declaração de Descartes. Inclusive, o próprio Nietzsche já dissecou ela e já praticamente rasgou ela no meio, mas ainda assim é uma modo interessante de nós pensarmos sobre o que significa o ego. É aquele ser que pensa. Geralmente, nós também aprendemos a dar um nome para esse ego. Por exemplo, o meu ego se chama Fausto. Portanto, eu organizo tudo aquilo que faz parte da minha individualidade, da minha consciência, por meio do nome Fausto. Quando alguém chama Fausto no meio de uma multidão, eu viro o olho para olhar porque pode ser que é alguém que esteja se referindo a essa máquina que eu tenho pendurada acima dos meus ombros. Contudo, assim como no caso do computador, o nosso cérebro também tem alguns programas rodando em plano de fundo. O nosso sistema operacional é dividido principalmente em duas regiões: a parte consciente e a parte inconsciente. A parte consciente desse sistema são os pensamentos que nós de fato temos consciência deles enquanto estamos acordados.
faz parte do nosso ego vígil, por assim dizer. Enquanto isso, toda uma série de processos acontece com toda a bagagem de informação, de pensamentos que estão no verso da nossa consciência, no mar quase incalculável do nosso inconsciente. Todos os estímulos, todos os pensamentos, todas as experiências, todas as sensações e emoções ficam registrados no nosso cérebro, nossa memória de longo prazo. E apesar de nós conscientemente esquecermos delas, elas não necessariamente foram deletadas do nosso HD. Elas continuam sendo processadas e provavelmente estão interagindo com partes tão profundas da nossa psique que nós somos influenciados por ela sem sequer termos consciência disso. O inconsciente é capaz de processar informações de um modo muito mais rico e às vezes muito mais preciso do que a nossa consciência racional. Assim como todo hardware precisa de reparos e atualizações e também de algum tempo de descanso, toda noite quando dormimos, o nosso ego consciente entra em contato com esses conteúdos do inconsciente por meio dos sonhos. Parte da memória de curto prazo que acumulou ao longo do dia é transferida durante o sono para a memória de longo prazo. E nesse processo de transferência das informações de curto prazo para longo prazo, nós geralmente reencontramos muitos desses conteúdos por meio dos nossos sonhos. Apesar de confusos e até mesmo bizarros em alguns casos, os sonhos podem transportar mensagens muito importantes para a nossa consciência vígil. E muitas vezes nós nem sequer precisamos interpretar esses sonhos para sermos atingidos por eles. Nós sofremos modificações psíquicas ao longo da nossa vida e muitas delas influenciadas pelos sonhos que tivemos. Mas espera, como é que um sonho vai me ajudar, sendo que eu nem sequer entendi o que estava acontecendo nele? Ora, muitas vezes nós acordamos depois de um sonho e carregamos aquele sentimento do sonho ao longo do nosso dia. Se tivemos um sonho que nos realizou muito, que nos deixou muito feliz, nós acordamos bem dispostos, nós sorrimos para o nosso chefe, enquanto que se nós tivemos um pesadelo, algo que realmente nos perturbou, aquele sentimento de prostração e até mesmo de choque nos acompanha ao longo do resto do dia. Faz parte dos reajustes da nossa consciência esse contato com o plano onírico da nossa consciência. Acontece que o sistema operacional do nosso cérebro ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, há milhares ou talvez milhões de anos, e nós nunca tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente aquele que desenvolveu esse sistema, tal como alguém já teve a oportunidade de conhecer o Steve Jobs. E, portanto, cabe a nós estudar o funcionamento de uma caixa preta chamada cérebro, chamada mente, e que nós não podemos nos ver fora dela para estudá-la, e muito menos abrir para entender tão perfeitamente o que existe dentro dela. Nós podemos ver neurônios, nós podemos ver relações entre regiões do nosso cerebelo e tudo aquilo que ilumina ou não quando nós temos uma certa reação emocional ou fisiológica, ou quando usamos o nosso campo linguístico, ou o campo oral, ou o campo sensível. Mas nada disso comprova para ninguém que alguém tem uma subjetividade tão complexa e rica quanto a dele próprio. Para toda causa e efeito, eu posso dizer que o sistema operacional do cérebro humano foi desenvolvido pela própria natureza, por meio do processo da evolução biológica. Para continuar desvendando esses aparatos psíquicos da nossa consciência, continue assistindo a série sobre magia do caos do Caosofia. E caso você queira contribuir para o contínuo enriquecimento do nosso canal e aflorescimento do nosso conteúdo, conheça a nossa página no Apoia-se. Dê uma lida nas recompensas, vê se te interessa se tornar um caósofo, um apoiador do Caosofia. Para mais reflexões sobre a profundidade da consciência humana e os caminhos labirínticos da nossa psique, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.